Romanos 1, 18 a 20, né? Romanos 1, ele diz assim, amém? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vamos ao 21, né, que é uma conclusão. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, raciocínios obscurecendo-se-lhes, né? Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Vou ler aqui. Oferecendo-se-lhes o coração insensato. Amém. Senhor Jesus. Amém, Senhor, por tua palavra. Irmãos, aqui ele fala da ira de Deus, não é? E nós sabemos que um dos aspectos cruciais da ira de Deus é o abandono do homem pelo próprio Deus. Essa é a forma da ira de Deus. Um abandono que a gente sabe que é assim, é a entrega do próprio homem a si mesmo. Essa é a ira de Deus. Deus, ele, quando se ira, ele não precisa fazer nada. Ele só precisa deixar de influenciar, ou deixar de cuidar, ou deixar o homem solto à sua própria sorte. Essa é a ira de Deus. Você imagina que essa figura para mim é forte. Você tem uma criancinha e você está com raiva dela, e ela vai se aproximando do abismo, e você deixa ela ir para o abismo. E você já disse a ela 200.000 vezes que não fosse para o abismo, mas ela quer ir para o abismo. E a ira de Deus é mais ou menos como se a gente, não como uma criança, porque ele nos julga por termos uma consciência. E é isso que o texto aqui quer dizer. Ele quer dizer o seguinte: a ira de Deus, ela se revela do céu contra o quê? Contra toda falta de expressão de amor, impiedade e perversão dos homens. Perverte tudo aquilo que Deus fez. Que detém a verdade, quer dizer, ele segura a verdade, que quer se expressar. A verdade, ela quer vir espontânea, mas o homem a detém pela injustiça. Como é que eu posso ter a verdade e detê-la? Ele está escrevendo aos Romanos, está mostrando a característica do desvio da condição ou do homem. Então o homem, ele não reconhece, como o texto mais na frente vai dizer, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, a gente não tem muita desculpa de não reconhecer Deus como um homem nas coisas criadas. Conhecer Jesus é diferente de conhecer Deus. O primeiro aspecto para conhecer Jesus, tem que se ter um reconhecimento de Deus, tá? Então, ele está dizendo que os homens são indesculpáveis por não reconhecê-lo, reconhecer as coisas criadas ter vindo dele. E por isso o homem não glorifica, né?
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não tem desculpa. E a gente sabe o que é desculpa. Desculpa é uma razão que encobre o meu erro. A gente já falou sobre isso. Por exemplo, se eu cheguei atrasado numa reunião, ou se eu deixei de cumprir algum compromisso, e em função de eu não cumprir esse compromisso, houve uma razão para isso. Vamos dizer que eu deixei a reunião porque o carro furou o pneu, e eu fui ajudar um irmão, e o irmão precisou ir para um hospital, e você se encarregou de cuidar do irmão, e você deixou de ir para a reunião. Então você vem para os irmãos que estavam esperando você para a reunião, você diz: irmão, me desculpem, porque aconteceu isso. Então você tem uma razão para não fazê-lo. Quando não tem razão, você não precisa. É a questão do perdão. Se eu falto e eu digo: irmão, não houve razão para eu faltar, eu queria que vocês me perdoassem, é porque eu sou culpado. A desculpa tem uma desculpa, mas o perdão não tem desculpa. Então o grau de perdão é um grau maior. E o Senhor está dizendo aqui que não reconhecer Deus, não existe razão para você não reconhecer Deus. Tá certo? Então o que é que está acontecendo? A condição caída do homem hoje. O Senhor disse que no final dos tempos a ciência ela se multiplicaria. A multiplicação da ciência era para que o homem ele se aproximasse mais de Deus, porque ele vai entender como é fantástico a criação, como Deus criou as coisas perfeitas, porque a ciência explica as coisas que Deus criou, porque a ciência é simplesmente a observância das coisas na visão do homem que Deus fez. Na visão das coisas que Deus fez, a visão do homem das coisas que Deus fez. E por observância é ciência. E ela tem que ser empírica, tem que ser algo que você testifica, que outros também testificam. Não é só um esclarecimento meu. Quem ensina sabe mais ou menos do que eu estou falando. Ele tem que naquilo que eu testei, outro vai testar e dá certo, não é só o que eu fiz. Ciência ela tem que ser comprovada, tem que ser afirmada. Mas com a manifestação desse poder da ciência, nos últimos tempos ela se multiplicou para enganar o homem também. Ela vem da forma de engano, que é a falsa ciência. São aquelas pessoas que eles pegam a ciência para se locupletar-se, ou vamos dizer assim, se dar bem, independente do outro. Então os grandes laboratórios, eles trabalham com coisa sintética, porque ele não pode pegar nada na natureza e patentear. Ele tem que inventar alguma coisa sintético para que o povo absorva. Ele já sabe como curar, entendeu? Só que ele não pode pegar aquele elemento natural para curar, porque ele não pode patentear. Ele só pode patentear se for algo criado por ele. Então, ela se multiplicou com essa ideia de enganar as pessoas e tirar também Deus como Criador. Porque a ciência hoje tenta explicar tudo, tirando os princípios da Bíblia, os princípios de Deus. Então hoje o acesso através da comunicação
a gente está vendo vários cientistas que falam de forma diferente e comprovam, não é? É o exemplo que eu queria citar, bem forte, e é na medicina. A irmã utilizou a ozonioterapia, que é a cura através do ozônio, e com resultados confirmados no mundo inteiro. Estados Unidos, eu estava dizendo, irmão, 22 países e estados já fazem a ozonioterapia. Trabalhos médicos comprovando o uso do ozônio de forma maravilhosa. Se você botar na internet, você vai ver o cara aplicando num cachorro com a coluna quebrada, ele sai se arrastando. A primeira aplicação você já vê que ele movimenta. Na quinta aplicação ele já estava andando com um pé só. Na nona aplicação ele estava andando normal, com a aplicação do ozônio. Mas a Globo vai, no final de semana dessa semana retrasada, diz que a ozônio pega o médico e aplica, distorce tudo que ele disse para destruir a questão do ozônio. Então essa é a condição caída do homem. Ela vai de encontro à verdade. Ela vai de encontro à verdade, ela quer seguir, mas a perversão dele, vendo-se só na busca de ter, em detenção do outro, e não consegue entender ainda, né? Ou o próprio inimigo, que existe um propósito para a criação do homem. E esse homem, ele só é pleno, só é completo, quando ele entende por que ele veio, para que ele veio, por que Deus criou o homem, para que Deus criou o homem. Será que Deus criou o homem para que estava com crise de identidade? Ele acordou com tédio e disse: eu vou criar o homem, e agora para o homem me servir. Qual é o papel do homem? Para que Deus criou o homem? Deus, por seu bel prazer, ele disse: não, vou criar o homem para ser meu servo. E porque ele deu a condição ao homem de desejar, de ser como ele. Deus queria um homem como ele era. Mas esse homem, ele só se torna como Deus é através de um relacionamento, através da comunhão, através de uma consciência dele. Ele não nos criou como criou o animal, botando um instinto. Era só ele botar um instinto na gente, de servi-lo. Mas Deus não tinha essa intenção. Deus queria um homem, e eu creio que o homem está sendo formado ainda, uma consciência dele, com a sensibilidade dele. Para isso Deus nos criou, para ser como ele. E a gente também não entendeu isso ainda, porque a condição caída nossa, que está inserida em nós ainda, ela sempre nos traz para avaliarmos de forma individual. Eu sou feliz assim. Eu não entendo que a minha felicidade precisa do outro. Eu não entendo que eu sou plural. Eu ainda sou individual. Eu peguei um texto aí, um livro não, uns caras falando sobre o propósito da vida. Qual o propósito da sua vida? Para que Deus lhe criou? E aí ele vai e diz: olha, eu vou lhe ensinar em 5 minutos como você
vai entender qual o teu propósito. Veja só. Aí ele diz assim: você vai repetir comigo, qual o seu nome? E ele faz 5 perguntas à pessoa. E essas 5 perguntas vai fazer com que ele se identifique em qual é o propósito da vida dele. Aí diz: qual o seu nome? Aí diz assim: o que é que você gosta de fazer? Aí ele diz a terceira pergunta. Diz: o que é que as pessoas aprendem com o que você faz? O que é que as pessoas ganham com o que você faz? E em que as pessoas se transformam com aquilo que você faz? Se você entende isso, você entende o seu propósito. Ó, ele disse 2 coisas estão relacionadas a você, as outras 3 estão relacionadas a quê? Ao outro. Você descobre qual o teu propósito na hora que você vê o quanto você afeta as pessoas pela sua maneira de ser. Em que você transmite, em que as pessoas se transformam com aquilo que ouvem. A ciência já está descobrindo as coisas que a gente já sabe. As coisas que a gente já sabe. Ariovaldo Ramos costuma dizer, meu irmão, ele diz: deixa os meninos estudar, deixa eles estudar, que quando ele chegar lá em cima e encontrar a gente, ele vai dizer: oxe, vocês já estão aqui? Quer subir no monte, né? Isso é porque a gente já sabia o que vocês estão querendo descobrir. Porque tudo começa aqui, naquilo que a gente está sendo formado. O Senhor quer nos dar uma consciência dele, e ele é coletivo, ele não é isolado, ele é coletivo. E o bom de tudo é que, se você pegar Efésios, Paulo ali vai mostrar, e é o texto que mais ele fala em andar. Ande, gente, pelo amor de Deus, ande. Olha, vocês não andem mais como andam os gentios. Sabe por quê? Porque a gente já recebeu o Espírito de Deus. A gente já recebeu a condição de ser, não ser como os outros. Mas e por que a gente age como os outros o tempo todo? Por que a gente tem essa mania de querer agir como o velho homem? Se ele diz que a gente já era para andar na plenitude do que ele é, porque ele já nos deu a plenitude. A gente não tem consciência daquilo que Deus já nos deu, rapaz. Ele já nos deu tudo. Tudo. Mas eu ainda quero que as coisas sejam como eu quero. Então as coisas, a mulher não preparou a comida direito, não fez a minha vontade, a mulher, ela não está fazendo a minha vontade, então vou me separar dela. Você está fazendo a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade que a gente tem, ela tem que passar pelo crivo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, será que a tua vontade, ela está dentro da vontade de Deus? Ou a gente está tendo Deus para realizar as nossas vontades? A gente está vindo para cá para que a gente tenha uma proximidade, uma intimidade de Deus de tal ponto que Ele vai realizar tudo que eu quero.
Eu vou andar de forma assim, eu vou orar ao Senhor, para o Senhor se aproximar, para Ele me ouvir, vou ter aqui, ó Senhor, tu não sabe o que eu preciso não, estou precisando disso, isso e isso, e tu não está fazendo nada. Eu quero te convencer a tu fazer o que eu quero. Eu quero que tu transforme a minha mulher, eu quero que tu transforme meu marido naquilo que eu planejo, que eu desejo. A gente não entendeu ainda o nosso papel, para que fomos criados. Eu estou para minha mulher como um pleno, um marido pleno, ou eu quero que minha mulher seja plena para mim? Eu posso cobrar do outro uma plenitude, ou é Deus, é meu contato com Deus que vai me tornar pleno para o outro? Qual a plenitude que o Senhor quer que eu tenha? O mundo já está descobrindo que é no relacionamento, que é no servir, que está o propósito da vida. A gente já tem a vida que entrou em nós, que a gente não pediu. Éramos inimigos de Deus, mas a gente recebeu algo maravilhoso, a gente não tem nem noção do que é, mas a gente ainda quer viver como o velho homem. E o Senhor está dizendo: rapaz, não ande mais assim não, ande por aquilo que você já recebeu. E aquilo que você recebeu foi toda a plenitude de Deus. Eu quero que você seja um pleno marido, um pleno servo, um pleno esposa. A plenitude que Deus quer em nós é através dele, porque ele é pleno. E nisso que eu sou pleno, eu me torno pleno. Que eu busco a plenitude, eu me torno aquilo que eu estou praticando. Paulo, a gente estava escutando Pedro, né? 2 Pedro, e ele diz lá que o princípio de tudo é a fé. Porque a fé é essa coisa que entrou em nós, um conteúdo de Deus em nós de tal forma que mudou todos os parâmetros de pensamento que eram próprios meus próprios pensamentos. O Senhor me deu novos pensamentos, nova estrutura de fundamento. Ele diz que se eu andar segundo esses fundamentos, tudo vai dar certo. Aí, quando eu estou nesses fundamentos, não importa o que me aconteça, porque eu estou pleno. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é que está lhe acontecendo? Fique certo que isso coopera para o seu bem. Quando você ama o Senhor, você começa a identificar que tu já tem tudo o que tu precisa, que aqui é segundo a vontade do Senhor, e que aqui, quando você se vê, não Deus para você, mas você para Deus, não é para Deus me completar, é para eu completar Deus. A gente ora pedindo para dizer assim: Senhor, o que é que tu está precisando hoje de mim? A gente sempre inverte. A gente faz pedido ao Senhor, foi uma lista bem grande, porque eu quero que aconteçam as coisas para mim assim, Senhor. Mas a gente não está preparado para ser do Senhor a qualquer momento. O que é que o Senhor está precisando de mim? Então a gente está sempre achando que Deus vai me completar para eu alcançar o mérito. Tem uma figura de Josué, quando ele foi entrar em Canaã. As pessoas que estavam em Canaã, o problema que estava lá no espírito, lá em Canaã, que é a figura da plenitude, que é o espírito. Eu estava na carne, o Egito, o deserto, a alma, o espírito da Canaã. Quando chega lá, o povo que
estava lá temia o povo de Deus, sabia que aquele povo pertencia a Deus. Eles não precisavam fazer nada, eles só tinham que tomar posse. E o povo de Deus ficou com medo de entrar em Canaã. Assim a gente de entrar para buscar a plenitude de Deus, a gente é tímido ou a gente é criança, porque o tímido ele não herda ele, e a criança também não. A criança, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente é pirrento, a gente fica reclamando de Deus, dando escândalo diante das pessoas, porque Deus não faz a minha vontade. Não é assim? Por que o menino se torna birrento? Porque, olha, a gente é tão infantil que a gente está criando uns meninos tudo infantil. Infantil assim, por a gente ser infantil, a gente torna os meninos fazendo a vontade de tudo que o menino quer. E aí, muitos pais passam a maior vergonha nos cantos, porque o menino, eu quero isso, e se o pai não der, ele faz. Escarcel. Faz um escândalozinho porque ele está livre. Ele acha que o pai tem que fazer o que ele manda. Se observe que a gente é assim com Deus também. A gente acha que Deus tem que fazer a vontade da gente. A gente acha que Deus vai fazer a vontade da gente. E vira birrento. Fica reclamando de Deus. Se lamentando. Porque a gente não quer obedecer. A gente acha que a vontade da gente é mais importante do que a vontade de Deus. Aí a gente entende que Deus não sabe o que a gente precisa. Esse é o grande problema nosso. Essa falta de entendimento. Paulo disse: eu oro para que Deus abra o teu entendimento. Olha, não é questão de salvação não, tu já está salvo, mas precisa entender que como você pensa, você vai se transformar, você vai ser conduzido. Eu já lhe dei toda a condição, mas você não quer se libertar da condição. Eu já lhe dei tudo, mas você não quer entrar em mim. Você quer que, como se no futuro, não, eu estou crescendo espiritualmente, A gente não entendeu a eternidade. A gente quer entrar na eternidade. Quando a gente está em Cristo, a gente já está na eternidade. A eternidade é agora, no momento em que eu estou dentro da vontade de Deus. Eu estou vivendo a eternidade. Porque não tem passado. Porque o passado não me influencia. Nem tenho perspectiva de futuro. Porque eu já estou em Deus. Qual é o meu futuro? Eu vou voltar para onde? Deus, eu já estou em Deus. Deus não precisa crescer em mim, não. Não precisa crescer em você. Ele já é. Eu sou. Ele já está. Mas Satanás é especialista nisso. A gente ouve Satanás. Satanás não tirou o homem de Deus. Ele não consegue tirar o homem de Deus. Ele consegue botar Deus lá para frente. Para você alcançar Deus. Você precisa fazer alguma coisa. Você orar bem muito. Se você for para todas as reuniões. Se você for muito religioso. Aí Deus vai começar a fazer suas vontades. Ele coloca Deus como alvo. Ele não coloca Deus no princípio. Quando o Senhor manda que a gente chame Ele de Pai, é porque reconhecer Deus, o mundo todo pode reconhecer, mas ter Ele como Pai é revelação. Tu és o Filho do Deus vivo. Isso é revelação. Por isso que a nossa oração não é voltada para mim, para Ele.
Pai nosso. Não é Deus. O Deus Todo-Poderoso. Não é Deus, é Pai. Pai é identidade. Pai é relacionamento. É consciência existencial. Consciência de onde veio e para onde vai. Ou para onde volta. Porque na verdade a gente veio dele. Então eu volto para ele. Não é? Então por isso que para a gente a morte é tão difícil. Porque a gente morre de medo de morrer. A gente não quer morrer. E o Senhor dizendo o tempo todo: morra. Porque a gente quer ter a eternidade sem Deus. Não tem identidade com Ele. Se você não sabe de onde veio, é o perdido. Perdido. Você chega numa cidade e não sei de onde vim, nem para onde vou. Ele perdeu toda. A gente não tem exemplo, né? Tem que perder a memória. E a família bota aí no. Olha, procura-se fulaninho, que ele perdeu aí a razão, né? Qual é a razão? É de não saber de onde veio, nem para onde estava indo. Para quem está voltando. Exatamente. Então, o problema da gente ainda é que a gente acha que a nossa felicidade ela está em coisas e não entende que as coisas é para nossa felicidade conjunta. Não é para eu ter satisfação naquilo. A satisfação está em com aquilo desfrutar com os outros. Se a gente não entende, eu faço como o irmão pediu para o pastor orar pelo carro dele. E se você tem certeza, porque se a gente entregar esse carro ao Senhor, consagrar ele a Deus, fique certo que Deus pode pegar e parti-lo para outra pessoa. Porque Deus tem uma mania, Jesus tem uma mania de pegar tudo que dá a ele e partir. Se você quiser que eu consagre esse carro vai chegar em determinado canto e ele não vai entrar. É para que não perca o carro em algum acidente, né? Aí o senhor diz, a gente não entende o propósito, né? Porque o carro pode ser um propósito até de doação, pode ser. Você entrega ao Senhor. E só olha, cuidado com o que você está entregando ao Senhor, que Ele tem uma mania de repartir com os outros. Porque a gente não tem consciência do nosso propósito. Deus quer que a gente seja para a terra luz, para o mundo luz, para a terra sal. A gente é para ser exemplo para as pessoas de que as coisas que nos acontecem é para a glória de Deus. Esse negócio que a irmã está passando do pé, e ela dá o testemunho do que fez no pé dela o ozônio, a oportunidade que ela teve, condição de ir lá em Recife, de fazer tudo isso, é para quê, irmãos? Foi só porque Deus botou a doença? Não, as coisas acontecem com a gente. Agora, quando Ele nos liberta, é para quê? É para que a gente possa abençoar. O Senhor nos dá as coisas para a gente abençoar os outros. Eu não sei ter um conhecimento desse para não querer mostrar às pessoas, para se libertar da dor. Como é que a gente pode ser feliz, irmão, se a gente recebe uma coisa e não passa para os outros para eles se libertarem da condição que se encontram? Para que é a sua vida? Para dar testemunho daquilo que Deus lhe deu. A gente tem que ser exemplo até de qualquer problema. Como é que eu me comportei diante de circunstâncias? É isso que o Senhor quer de nós. Que a gente seja abençoador, porque Ele já nos abençoou.
uma transcendência, de uma coisa, de uma elevação mental, que não entende as coisas como o homem caído entende. Tudo aquilo que sai do homem, ele tem como perda, não tem como ganho. E o Senhor, quando parte, ele só tem como ganho. Se a gente pensa que pode abençoar, a gente vai abençoar. Abençoar com aquilo que você tem. Eu vi um testemunho do... O cara viu um pedinte na rua, e ele vinha na cabeça dele: se eu vou ajudar esse cara, ele mora aqui, fica aqui vizinho, eu vou ajudar ele e tal. Aí ele foi com a... Aí chegou lá, foi sentando com ele: como é seu nome? Aí ele disse: não, sente, fica à vontade. Não respondeu. Aí quando ele foi sentando, aí tinha umas frutas com ele. Ele disse lá o nome da fruta: pêssego e outra fruta, e morango, parece. Ele disse: como aqui? Aí ele disse: e seu nome? Ele não quis responder e ofereceu o pêssego. E aí ele comeu do pêssego. Ele disse: um pêssego gostoso. Aí ele disse: olha, eu penso em lhe ajudar e tal. Ele disse: não, estou na boa, nem se preocupe comigo. Agora pode levar esse pêssego para você comer em casa. E foi tão que ele saiu de lá sem saber o nome dele e se sentindo, ficou até encabulado, porque ele não pediu nada, não quis nada e deu o que tinha. Ele disse: rapaz, o que ele tinha ele me deu, e eu estou aqui saboreando o pêssego que ele me deu, e é gostoso demais. Quer dizer, eu estava querendo desfrutar, que ele desfrutasse algo que eu tinha para ele, e ele desfrutou, eu desfrutei dele. Aí ele começou a pensar que quem era o infeliz ali? Quem é que tinha condição? O cara mostrou para ele que ele estava na mesma condição que o outro. Ele não achava que tinha problema. Ele estava na boa. Porque a gente acha que o conceito da gente de estar na boa é se eu estiver naquele canto lá que todo mundo almeja estar, aquele carro que todo mundo almeja ter, acha que aquilo é que faz a felicidade. A gente não entende que a felicidade está a entender o propósito pelo qual nós somos chamados. O Senhor diz que nós somos chamados para ser plenos, plenitude. Se a gente é um estudante, tem que ser pleno estudante, tem que ter a plenitude de estudante, porque o Senhor nos dá a condição dessa. Em tudo que a gente for, a gente tem que ser pleno, tá? Para que a gente não troque a justiça ou esconda a verdade com a injustiça. O que Paulo está dizendo aqui em Romanos é que a verdade, ela fica escondida, tá? Eu posso falar da verdade para alguém, mas quando eu não tenho ação de justiça, e a gente sabe lá em Mateus que ele diz que a justiça, quando é que você promove a justiça? Ele diz: quando você faz a oração, quando você ora, quando você dá aos pobres, quer dizer, traz o equilíbrio, reconhece que ele recebe e ele tem que distribuir porque ele recebeu mais, não é porque ele é merecedor, é porque ele tem um dom que Deus deu, mas não é merecimento, é para que ele possa equilibrar a deficiência do outro. A gente tem irmãos aqui, né? Essa semana eu tive a ajuda muito dos irmãos, pelo conselho, pela orientação, porque quando Deus vai lá e fala e você recebe, você foi abençoado, não é? Você é abençoado para que você não fosse agir da forma que você poderia agir, da forma que a razão lhe permite. Porque o maior problema da gente é o certo. E aí, gente,
não é o errado. O certo é o maior problema nosso. A gente está aqui por reconhecer, se reconhecer errado. Quando a gente é certo, a gente não busca. Quando a gente é todo correto, está agindo todo na razão, a gente não busca o Senhor. Por isso que o errado, o pobre, ele tem uma sensibilidade maior. Uma sensibilidade maior. Porque o que nos torna diferente é a sensibilidade para com o outro. Mateus 5, quando ele fala ali das bem-aventuranças, você vai ver que é tudo com relação à sensibilidade. Não é? Chorar com os que choram, assim, pobre de espírito, aqueles que buscam a justiça, o pacificador. Quem são essas pessoas? Aquela que tem sensibilidade para com o outro. Qual o grande problema nosso? É que quando a gente está certo, quando a gente age correto, quando a gente como é que diz a palavra? Não é razão, é sincero, a gente se torna cruel. A gente não perdoa, entendeu? Porque a sinceridade, não tem nada mais sincero do que você ver seu filho chorando porque quer uma coisa. Ali é a plena sinceridade, porque ele quer aquilo ali e você não deu, ele está chorando. A gente tem certas sinceridades que nos tornam insensíveis para com o outro. Aí a gente quer castigar, porque eu tenho razão, porque ele não merece. Ele agiu assim, ele não merece. Aí eu sou sincero. Isso é infantilidade. A falta de maturidade. Essa visão do reino, essa visão que o Senhor nos deu, não era mais para a gente estar aqui buscando, não é? Como no meu viver, né, eu andei buscando também as respostas para os meus comportamentos ou o comportamento dos meus familiares, achando que eu não era merecedor de tal resposta ou de tal conduta. A gente sempre está querendo que as coisas sejam enquadradas do jeito que a gente quer. E aí, quando eu vi o irmão falando exatamente nesse aspecto, de que eu tinha que ser maduro o suficiente para suportar o outro, e que eu devia deixar de ser criança e agir, por exemplo, a gente não tem convicção de pegar o menino e dizer assim: eu sei o que é bom para você, venha para cá, você fica aqui. Muitas vezes a gente está deixando se levar pelas circunstâncias, mas não toma o posicionamento do Senhor e nem assume o que você quer diante de Deus. Não é assim não, é assim, ó. Eu quero assim, porque eu tenho no Senhor essa convicção. Mas quando a gente é menino, a gente vai por todo o vento de doutrina, por todo o vento de tendência, de tudo que nos dá no sentimento, não é pelo pleno conhecimento do Senhor. É isso, irmãos. Queria passar essa coisa que eu vivi
né? E tomei a atitude e me libertei, né? Que todas as coisas realmente cooperam. Pode perguntar ao Senhor, que Ele vai lhe mostrar. Você disser, Senhor, eu não estou entendendo nada aqui, o que é que está havendo aqui? Me mostra. Pode falar, que é isso que Ele quer uma relação com Deus. Mas a gente ainda está religioso, a gente acha que agrada a Deus sem nem falar com Ele. É só eu passar as minhas necessidades e fazer muito louvor, e ir para as reuniões e não fazer o que Deus quer que eu faça para conhecê-lo. Conhecimento do Senhor. Ele diz assim, né? Lá em 2 Pedro, que a gente viu, ele diz que acrescentar a fé a virtude, virtude conhecimento, conhecimento domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e depois o amor. Aí ele disse: essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, você será ricamente suprido a entrada no reino dos céus. Como é que diz, irmão? Tu tá abriu já aí, lá no finalzinho. Aí ele diz: a plenitude, né? Como é? Leia. Certo. Continue. É isso aí que eu quero. Aumentando. Continue. Nem frutuosos. Essas coisas que ele está dizendo para a gente fazer é que nos torna habilitados para ele. Nem inativo, ele quer a atividade nossa. Ande, gente, ande. Nem frutuoso, amplamente. Nos cobra um exercício, nos cobra a ação, e a gente fica vindo para cá para Deus fazer e botando a culpa em Deus. Não, Deus conhece meu coração. O Senhor vai lá na frente e tudo vai acontecer. Isso é Satanás que faz. Ele quer que a gente tenha a realidade de hoje, da eternidade, e ser pleno. Essas coisas existindo em nós, a gente será amplamente suprida a nossa entrada no reino. E isso é plenitude. A gente precisa ser pleno quando? Agora. E é a eternidade. Amém. Jesus é o Senhor.